A gente falou aqui semana passada, a gente começou a nossa série Upside Down, né? Para quem nos visita aqui hoje, não veio semana passada, só relembrar um pouquinho, a gente, né, de como de alguma forma a gente precisa transformar a nossa forma de ver as coisas, de encarar o mundo e como Deus, né, quer nos chamar realmente para uma virada total de pensamento, uma nova mentalidade para então sermos felizes. A gente falou aqui semana passada sobre essa diferença da felicidade como estado, né, e eu perguntei aqui quem está feliz e talvez na sua cabeça você pode um dia estar feliz, um dia estar triste, né? Talvez você não está tão bem hoje como você esteve ontem, ou talvez a felicidade sua está vinculada às circunstâncias que você vive, ou à forma, ou o dia mau, o dia bom. Mas a gente falou um pouquinho aqui semana passada sobre esse ser feliz e um estado de felicidade que é permanente e que só é possível àqueles que estão conectados com o reino de Deus. Né? A gente relembrou aqui algumas características das pessoas que são felizes e é impossível, meu irmão, encontrar plenitude de felicidade longe do seu Criador. Então nós falamos bastante sobre essa reconexão com o Criador, aquele que então estabeleceu tudo para a gente, que só é possível viver completamente, plenamente, se a gente estiver ligado a Ele. E hoje nós vamos falar um pouquinho das características, então, presentes em uma pessoa feliz. E é interessante, a gente está falando aqui dessa virada de chave, né? Essa virada, a gente colocou a igreja toda aí de cabeça para baixo, porque geralmente quando a gente lê a palavra de Deus, entende, vem aqui na igreja, escuta algumas coisas, para nós parece muito invertidos com o que a gente escuta no nosso dia a dia, onde a gente frequenta, onde a gente está. E a palavra de Deus diz que só o homem espiritual, a mulher espiritual vai ser capaz de discernir todas as coisas. E às vezes a gente, na nossa cabeça natural, não entende, porque a palavra de Deus diz algumas coisas, aos nossos olhos, malucas, estranhas. A palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. A gente já escutou bastante isso, mas isso soa estranho para a nossa cabeça. A palavra de Deus diz que quando alguém vier te roubar a sua capa, dá para ele também a túnica. Inversão na nossa cabeça, ele fala, se bater alguém na sua face, dá a outra. A palavra de Deus diz que a gente tem que se alegrar quando nós somos disciplinados, se alegrar na disciplina. Quando alguém te obrigar a andar 1 milha, anda 2 com ele. Nós não temos que se preocupar com a nossa vida, mas se preocupar com a vida do outro. A palavra de Deus diz para a gente orar por aqueles que nos perseguem. Olha o quanto isso parece ser loucuras nos nossos dias de hoje. Se a gente fala isso lá no seu convívio, vai parecer alguém utópico, alguém que não vive na nossa realidade, mas a palavra de Deus diz que o reino dele é esse, que é necessário transformarmos a nossa mente, a nossa forma de encarar a vida para então vivermos a felicidade plena. Deus hoje nos propõe a virar realmente esses nossos conceitos de cabeça para baixo para a gente possa entender. E ele então começa a estabelecer, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia, para quem trouxe aí, em Mateus 5, que é o nosso texto-chave que a gente vai falar hoje. O famoso, tão conhecido Sermão do Monte, né, onde a gente vai falar um pouquinho das bem-aventuranças, ou sobre como é ser feliz. O que Deus está falando e quem é feliz, quem é bem-aventurado. Abre lá comigo em Mateus 5, nós vamos meditar sobre esses fundamentos que Jesus deixou para estabelecer o que é uma vida plena para todos aqueles que o seguem. Mas antes de entrar aí no Sermão do Monte, queria rapidamente passar por um contexto até chegar nesse ponto, que o escritor Mateus lá, os discípulos de Jesus, escreveu sobre a vida de Jesus, e ele começa a contar aí no capítulo 3 e 4 sobre o contexto até chegar no Sermão do Monte. A palavra de Deus diz aí em Mateus 4 que Jesus então foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. É uma passagem também conhecida quando o diabo tenta Jesus. E o que o diabo faz ali quando está tentando Jesus? Ele começa a oferecer a ele coisas que podem de alguma forma atraí-lo, que atraem geralmente a atenção dos homens. Nós somos atraídos por aquelas coisas que o diabo começou a oferecer a Jesus. Ele fala o seguinte, não precisa abrir, está lá em Mateus 4:1, ele fala, o tentador se aproximou e disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui de baixo e dá ordem aos teus anjos a teu respeito que te guardem. Levou ainda o diabo Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória lhe disse, se tu és, se prostrares diante de mim, te darei tudo isso. O que o diabo aqui está oferecendo para Jesus? Que muitas vezes ele oferece para nós no nosso dia a dia, a gente às vezes é seduzido. Quando ele fala de pão, ele está falando o quê? De sustento, de segurança, coisas que muitas vezes no nosso dia a dia é o que mais nós estamos procurando. Ele começa a confrontar Jesus no seu poder. Então, se o Senhor é poderoso assim, pula daqui, dá ordem aos teus anjos. Depois ele começa a oferecer a Jesus riqueza, poder, sucesso. E a grande armadilha aqui, que Satanás, a gente tem que aprender que Jesus
né, obviamente não caiu nela, é a tentação de provar quem Jesus era. Porque a todo momento o diabo não estava confrontando, ele sabia que Jesus não ia passar fome, nem precisava das riquezas, mas ele confrontava sempre o seguinte: se tu és o Filho de Deus, faça isso. Se tu és realmente o Filho de Deus, prove daquilo. Tente isso, tente aquilo. E que na verdade já muitas vezes na nossa vida quer confrontar, e muitas vezes nós somos inseguros porque nós não entendemos quem nós somos em Deus, e Ele vem nos confrontar diariamente, assim como confrontou Jesus, sobre a nossa identidade. E aí Ele começa a colocar provações na nossa vida para contestar aquilo que Jesus está falando, que é uma felicidade que independe das circunstâncias. Mas o nosso inimigo está o tempo todo nos atiçando e de alguma forma nos sensibilizando para então entendermos que, parece que mesmo com Jesus eu sou triste, a mim. Mas Jesus era tão íntegro e entendia totalmente a sua identidade que ele não se deixou levar por isso. E a palavra de Deus diz que ele então partiu dessa tribulação ali, da tentação do diabo, continuou seguindo e aquilo passou. E ele começou então o seu ministério de pregar às pessoas, né, e ele começou então a pregar sobre o reino de Deus. Interessante, naquela época as pessoas esperavam o Messias, o Velho Testamento todo proclamava sobre a vinda então do Messias, de Jesus, e todos esperavam então que Jesus fosse chegar, ia ser o novo rei dos judeus, ia estabelecer um reino exterior, um reino onde as pessoas pudessem ver aquilo que ele instalaria ali. E Jesus começa a falar de um reino diferente. Que o reino de Deus não estava naquilo que poderia ser alcançado, que poderia ser visto, mas que o reino de Deus estaria dentro de nós. E ele fala então de um reino inabalável. E aí as pessoas falam: mas como esse reino, Jesus? O Senhor não veio estabelecer então um novo reino para todos nós? Que papo é este reino dentro de nós? Como Jesus começa a pregar sobre arrependimento? Aquelas pessoas que então pensavam como a gente pensava, aquelas pessoas que de alguma forma Deus começa a fazer agora uma reviravolta. É preciso arrepender o seu caminho e mudar de caminho. É preciso entender que para o reino de Deus você precisa arrepender e pensar de forma diferente. A palavra de Deus diz que só entrará no reino de Deus aqueles que forem transformados e que pensarem de forma diferente. Lá em Mateus 4:17, antes do texto que a gente vai entrar lá, ele fala: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus andou por toda a Galiléia ensinando e anunciando a boa notícia do reino. Ele então começa a pregar sobre reino, as pessoas começam a não entender muito bem aquilo, ele começa a falar de uma inversão, de virar isso de cabeça para baixo, e então ele começa ali a recrutar o seu time, né, os seus discípulos. A palavra de Deus diz logo na sequência, em Mateus 4, quando você for lendo, depois eu te convido a meditar sobre esses primeiros capítulos de Mateus, até o Sermão do Monte, e ele então começa a chamar os seus discípulos. Ali ele já recruta 4 deles e fala: venham comigo. Jesus começa a falar uma linguagem que parece ser muito diferente do que aqueles homens estão pensando. Como assim? Nós vamos sair então agora atrás de um reino para pescar pessoas, para buscar disseminar e reconciliar pessoas com Deus. E ele então começa a recrutar ali os discípulos até chegar em Mateus 5, onde ele começa a falar do que é necessário para sermos felizes. E lá, vamos ler junto, ele sobe ao monte e começa a ensinar os seus discípulos e todo aquele povo que estava ali. E aqui começa então uma nova legislação, assim como Moisés foi levado ao monte Sinai, né, e Deus deu a ele ali os mandamentos, a lei, né, a lei dos profetas, a lei do Antigo Testamento, para que as pessoas vivessem até aquele momento sobre uma lei. Existia uma expectativa do povo que então Jesus agora chegasse e pudesse de alguma forma revogar essa lei ou falar coisas diferentes do que a lei de Moisés. E ele fala o seguinte: não, eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para torná-la ainda mais completa, ainda maior. E ele começa a partir dali, lá em Mateus 5,17, ele fala: não pense que eu vim acabar com a lei, mas eu vim para dar a ela um sentido completo. De novo, Jesus começa a se contrapor e quebrar alguns paradigmas na cabeça daquelas pessoas que estavam ali então esperando uma nova lei, algum novo ensinamento. E ele começa a falar sobre o que é essa nova lei. E vamos ler lá Mateus 5, a partir do versículo 3. Todo mundo abriu aí? Felizes as pessoas, e talvez a sua versão esteja bem-aventurado, que é a mesma tradução de feliz, né? As pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas mansas, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz,
pois Deus a tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino de Deus é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem, dizem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que os mesmos que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Até aqui. E para entender um pouquinho do que Jesus está falando aqui, é interessante que ele começa todos os versículos dizendo, feliz é. Ele já está falando de uma condição de felicidade estabelecida. Deus não está falando de algo que você precisa fazer para alcançar a felicidade. Ele está falando, você precisa ser manso para ser feliz. Ele fala, não, feliz é o manso. E aqui a gente viu o teatro bem exemplificado, a gente vai entrar em cada um desses versículos, mas a primeira coisa que a gente precisa entender é que não depende do que a gente faz para alcançar a felicidade de Deus. E que não preciso mais fazer nada para me tornar alguém, mas que Jesus já me tornou, agora eu sou feliz. E muitas vezes na nossa vida nós estamos buscando o que nós precisamos fazer para encontrar a felicidade. E Jesus não está aqui fazendo uma proposta aqui de 11 versículos do que você precisa fazer para encontrá-la. Mas não, visto que você já encontrou, visto que você já é um cristão, já entendeu o reino de Deus e hoje faz parte desse reino, viva dessa forma. Deus começa então a virar a nossa cabeça e o mundo, né, costuma dizer que para ser feliz nós precisamos ser independentes. Né, que quanto mais independência, mais eu fizer aquilo que eu gosto, a gente falou disso aqui semana passada, mais os meus prazeres e alcançar aquilo que é a minha virtude, aquilo que eu quero para a minha vida, assim eu vou ser feliz. E é isso que a gente vê, e Jesus então, quando a gente lê aqui, a gente vai aprofundar um pouco nisso, ele começa a falar de algo muito diferente. Ele fala de virar isso ao contrário. Eu estava errado, né? É dependente, independente, Jesus na verdade quer que a gente seja dependente. É necessário viver totalmente uma inversão de dependência na nossa vida. O que a gente ouviu aqui no teatro, que a gente vai ver o que Jesus está falando aqui, é que só é possível ser feliz a partir do momento que antes eu me entregue e dependo desse reino. Então, meu irmão, a primeira coisa que Jesus vem falar aqui, antes da gente entrar nesses pontos da felicidade, é que é necessário arrependermos da nossa condição de achar que pela nossa autonomia, nossa independência, os nossos próximos passos, aquilo que a gente pensa a respeito da felicidade, da vida, nós não vamos alcançar aquilo que Jesus está falando. Se a gente acha que a gente precisa fazer algo que depende de nós, então que a felicidade é algo que possa ser alcançado a partir de uma atitude minha, Jesus vem falar o contrário aqui. Ele vem falar primeiro de uma identidade, de algo que a gente precisa arrepender antes de nos tornarmos felizes. E quando a gente vai entrar versículo a versículo, lá no versículo 3, você pode acompanhar comigo, ele começa a falar, feliz são os espiritualmente pobres. E algumas passagens falam os pobres de espírito, pois deles é o reino do céu. E como esses conceitos são diferentes do nosso? A gente costuma achar, né, o nosso senso comum é que as pessoas espiritualmente ricas ou enriquecidas de forma espiritual, aquele irmão que você conhece, que é extremamente espiritual, que tudo ele, né, leva para um contexto de espiritualidade. A gente acha que o pobre de espírito é o cara que não entende muito. Alguns acham até, essa pessoa pobre de espírito é um espírito de porco, é alguém que não entende da espiritualidade que eu estou vendo. E Jesus começa a falar, não. O orgulhoso, o vaidoso, esse que se acha espiritualmente, né? E Jesus até cita algumas parábolas que ele fala lá do fariseu, do publicano, né? Aquele que batia no peito e falava, Senhor, olha o que eu fiz, olha o que eu sou. Né? E o publicano lá que se humilhava, ajoelhava, então se entregava, Senhor, tem misericórdia de mim. Esse é o coração do que é pobre de espírito, que entende a sua pobreza espiritual quando ele está diante do reino de Deus, do Criador. Que ele entende que não é pelo que ele faz ou pela espiritualidade que de certa forma ele possa criar, mas por aquilo que Deus o declara como dependente. O pobre de espírito é aquele que é totalmente dependente do Espírito Santo de Deus, que entende o seu estado de pobreza. E na sequência Jesus começa a falar sobre os que choram. Então esse agora que entendeu a sua pobreza, ele chora, e felizes são os que choram, porque Deus os consolará. Aqui também tem alguns paradigmas que a gente tem que ser quebrado. Às vezes a gente acha, né, e tem algumas expressões, que choro é choro de fraqueza. Né, tem alguns homens que dizem que homem não chora. Né, existe uma ignorância em relação a isso, mas Jesus não está falando aqui simplesmente do choro da dor, do choro da perda,
do choro talvez de uma situação que você está vivendo e sofrendo, e às vezes você está chorando. A palavra de Deus aqui está falando daquele que então reconhece a sua pobreza de espírito e chora diante de Deus a sua dependência. Aquele que entende que a sua condição de pecador não vai levar ele para a felicidade. Então ele se ajoelha, ele se prostra diante de Deus e chora. Chora a sua condição. Entende então que agora é impossível viver e alcançar a felicidade plena sem subjugar a minha carne, sem subjugar aquilo que eu acho que são os meus conceitos, meus desejos. Ele chora a sua total independência. E aí ele, mais adiante, no versículo 5, ele fala dos mansos. Felizes são as pessoas mansas, pois receberão o que Deus tem prometido. Em algumas versões fala que os mansos herdarão a terra. Também aqui uma outra paradigma que vai sendo vencido, porque aqui, como a gente viu no teatro, né, que o Frank interpretando, a gente acha isso, né, que o mundo, a terra vai ser dos espertos. Ou seja, aquele que sabe ali, né, ganhar uma licitação, aquele que sabe passar em cima do outro, aquele que deu um jeitinho de alcançar alguma coisa. Pô, na verdade são os mansos. Não, esse cara, às vezes a gente pode até entender e até achar que o manso vai herdar o céu, né? Aquela pessoa tão mansa ali, tão bacana. Pô, acho que tem algo separado para ela, mas aqui na terra não. Aqui a terra é dos espertos, aqui é dos aguerridos, aqui é dos guerreiros. E Jesus começa a falar o contrário. Ele fala, não, quem vai herdar a terra são os mansos, não os espertos. Mas o que Jesus está falando de mansidão? Mansidão é aquela pessoa apática, indiferente, frouxa? Não. A palavra de Deus diz que Jesus era manso. E mesmo assim ele não poupou nenhum dos seus esforços para alcançar aquilo que era o propósito do Pai para ele. E mansidão, meu irmão, não é você estar frouxo, não é você estar acomodado com uma situação, mas você entender o descanso de Deus. E que todas as coisas estão nele, que você depende dele para tudo. A palavra de Deus diz que aquele que descansa no Senhor encontra deleite, encontra mansidão. Não resistindo então à vontade de Deus para a nossa vida, a gente descansa. E na sequência, no versículo 6, ele começa a falar de um outro tipo de pessoas felizes, que tem a ver também um link com essa mansidão, que são as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois ele as deixará completamente satisfeitas. A gente viu aqui também no teatro, né? A menina que às vezes, pô, mas eu peço tanto a Deus, já não aguento mais. Não aguento mais orar e ficar pedindo essas coisas, parece que elas nunca chegam. E muitas vezes a gente escuta essa promessa, né, que Deus satisfará os desejos do teu coração, que Ele fará, né, a sua vontade. E essas informações, essas afirmações, quando não estão dentro de um contexto adequado, ou seja, quando de alguma forma são lidas ou absorvidas por nós, fora do contexto que Deus está falando, ela vai produzindo em todos nós frustrações. Mas o que Deus está falando aqui, que a oração é atendida à medida que nós estamos integralmente alinhados com aquilo que é o coração e a mente de Deus. E como que é possível, então, entender e estar alinhados com aquilo que Deus tem? Porque Ele fala que Ele vai deixar essas pessoas completamente satisfeitas. Mas antes Ele fala, são as que me buscam com todo entendimento, com toda força, com toda sede, com toda fome. Felizes os que têm fome e sede. Porque à medida, meu irmão, que você busca a Deus, com todo o seu entendimento, com integridade, que Deus não é para a hora que sobra, que Deus não é o Deus das migalhas, mas o Deus é a sua prioridade, você coloca em tudo, e você tem uma vida de oração, à medida que isso vai, a sua fome e sede vai sendo saciada, cada vez mais você vai estar alinhado com aquilo que é o coração de Deus. A palavra de Deus diz que quanto mais alinhado você estiver, tudo que você pedir você vai receber. Lá em Salmo 37 tem uma passagem muito famosa, todo mundo conhece, é que agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. E muitas vezes a gente quer que Deus faça tudo, que satisfaça os nossos desejos, mas primeiro, nós temos que ter uma vida de entrega. E aqui Jesus está falando, feliz é esse que entrega totalmente, de fome, sede, entendimento. Esse sim, que se sujeitar à minha vontade, eu vou fazer tudo aquilo que Ele está me pedindo. E muitas vezes nós nos frustramos aqui, como ela falava, porque a gente está orando sob uma perspectiva ainda nossa. A gente está buscando uma felicidade naquilo que a gente ora, naquilo que a gente busca, sob uma perspectiva que não é o alinhamento de Deus. Avançando aqui no versículo 7, ele começa a falar dos misericordiosos. Ele fala, feliz são as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas.
Aqui também nós vimos no teatro, e isso é interessante, porque muitas vezes nós não somos misericórdia porque existe uma falta de gratidão em cada um de nós. Nós não entendemos o quanto fomos perdoados, o quanto Deus foi misericordioso conosco, a situação que estávamos, e agora não conseguimos ser misericordiosos uns com os outros. É não responder mais com ofensa aquele que te ofendeu, é não revidar mais. E quantos de nós estamos, muitas vezes cheios do nosso sentimento de direito e queremos sempre nos vingar ou revidar, quando não entendemos a misericórdia de Deus. A palavra de Deus diz que se não fosse as misericórdias do Senhor renovadas a todos os dias da nossa vida, nós já teríamos sido consumidos. Então lembre, meu irmão, para ser feliz é necessário. Aquele que é feliz manifesta a misericórdia, porque ele entendeu que recebeu de Deus uma misericórdia ainda maior. Que ele não dá o troco, mas quando ele tem a oportunidade de dar o troco, de revidar, ou de usar do seu direito para isso, ele é misericordioso. A felicidade plena só é encontrada nisso. No versículo 8, avançando, ele fala dos que têm coração puro. Felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Naquele contexto ali, até da igreja daquela época, de como eram feitas pelos fariseus a transição, só podia ver a Deus uma pessoa de pureza extrema. Até o suor naquela época era considerado algo impuro. Então o sacerdote ele tinha que se preparar com toda a pureza possível e só ele poderia ver a Deus. E agora Deus começa a falar assim, não. Todos que têm o coração puro podem ver e me verão. O que Deus está falando desse coração? Como que a gente alcança esse coração? E ele começa a falar então no coração que é transformado, e só pode ser dado por ele. No coração puro não é aquele bem intencionado, aquele que tem aparência de religiosidade. Aquele de alguma forma possa apresentar um bom comportamento, uma boa intenção. Não, Jesus está falando agora de um coração transformado, de um coração purificado. E à medida então que a gente entende que somos participantes e dependentes do teu reino, Deus começa a nos dar um coração puro. E ele fala que esse que tiver o coração puro será feliz e eles me verão. No versículo 9, avançando, Jesus fala dos pacificadores. Algumas versões aí da sua linguagem, talvez aqueles que trabalham pela paz, pois Deus os tratará como filhos. E o que é o pacificador? Muitas vezes a gente acha que o pacificador é simplesmente aquele que vai, de alguma forma, pacificar algo ou disseminar a paz em algum momento, aquele que busca, pelo não conflito, pela não guerra, pela ausência, de tribulação. Mas a palavra de Deus diz que Deus nos daria uma paz em meio às tribulações. Uma paz que independe da situação que nós estamos vivendo. Nós já falamos sobre isso aqui em outras séries. Quando a gente foi falar dos frutos do Espírito, sobre uma paz que vai além do nosso entendimento, Paulo fala sobre isso, que é uma paz que ninguém consegue entender, ela vai guardar os nossos corações. Então o pacificador é muito mais aquele que entende dessa paz que está além das tribulações, mas agora ele começa a conciliar as pessoas com Deus, a disseminar essa paz. Ele começa no meio das tribulações trazer uma palavra de paz, uma palavra branda. Ele é sempre aquele bom perfume onde ele está, onde existe uma discussão, onde existe uma contenda, ele traz paz. E ele consegue então trazer esse link das pessoas com o reino de Deus. Ele é o conciliador. E a palavra de Deus diz que felizes são os pacificadores, porque eles serão tratados como meus filhos. E por último, no versículo 10 e 11, talvez um dos maiores confrontos e difíceis dos versículos aí sobre as bem-aventuranças para a gente entender. Jesus fala o seguinte: felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês. São duas bem-aventuranças aqui complicadas, Como que alguém é feliz em ser perseguido? O que Jesus está falando, Olha a virada de cabeça que Jesus está falando na nossa vida. Felizes são vocês quando vocês forem insultados. Mas a palavra de Deus diz que o reino dele é um reino de alegria, de felicidade. É um reino que, independente das circunstâncias, como a gente falou aqui, somos pacificadores, e então podemos entender que mesmo perseguidos, somos perseguidos por algo maior. Talvez, meu irmão, você não entenda muito essa questão da perseguição. No nosso país, talvez, a gente não sofra tanta perseguição assim.
por sermos cristãos, ou por nos declararmos crentes, ou declararmos a Cristo. Tem um testemunho interessante de um irmão da Indonésia, um dos países mais muçulmanos do mundo. E certa vez ele estava num evento com um grupo nosso, né, e ele faz parte de uma igreja grande, de mais de 10 mil pessoas, lá em Jakarta, na Indonésia. E quando a gente estava nesse evento, quando ele estava lá nesse evento, ele escutou a notícia de que a sua igreja lá, vários irmãos da sua igreja haviam sido, então, espancados, né, tinham sofrido muita violência, e é um país de muita perseguição aos cristãos, aos evangélicos naquele lugar. Então, obviamente, né, o nosso raciocínio, talvez natural, ou até por nossa boa intenção, a gente, né, as pessoas daquele local já queriam se reunir, então, para orar a respeito daquilo. Então, vamos orar para que, de alguma forma, Deus salve vocês dessas perseguições. E chamou o irmão, vamos orar aqui, então, para que Deus, né, livre vocês disso. Ele falou, não peçam isso. Não peçam para que Deus nos livre disso. Peça para que Deus nos dê força para enfrentar todas essas oposições. Sabe por quê? Na nossa igreja, no nosso país, ninguém brinca de ser crente. Ninguém brinca de ser cristão. Porque lá a pessoa que é e se declara, ela pode perder seu emprego, ela pode ser apedrejada na rua, ela pode sofrer perseguição, a sua família, seus filhos podem ser retirados das escolas, pode até ir à morte. Então lá ninguém brinca de ser crente. E talvez nos nossos dias hoje, por não sofrermos esse tipo de perseguição, né? Talvez lá atrás já tenhamos sofrido de alguma forma, mas hoje muito menos, né? Hoje, cada vez mais na moda, né? Ser gospel, ser crente. Hoje tem estrutura para tudo isso, já não é tão estranho falar, né? Que você é um crente, que você é um cristão. Mas muitas vezes, por não sofrermos esse tipo de perseguição, a gente se costuma, a gente vai virando frequentador de culto. A gente começa, então, a não viver essa intensidade de ser feliz, então, apesar da perseguição. De ser feliz em ser perseguido, porque nós sabemos ao Deus que servimos e a recompensa que está diante de nós. E muitas vezes, quando a gente é oposto, sofremos alguma oposição no nosso trabalho, na faculdade, ou na escola, na família, quando alguém te confronta sobre a palavra de Deus, a gente nega, ou às vezes a gente recua, às vezes a gente some, às vezes a gente acha muito difícil. Quando a gente aperta aqui, né, vamos se engajar, vamos mostrar então, vamos pôr a cara, vamos declarar isso. Muitas vezes as pessoas se sentem constrangidas. Mas a palavra de Deus diz que felizes são esses que servem, que sofrem perseguição. Então, irmão, o que Jesus está falando aqui sobre felicidade? Olha o quanto isso inverte a nossa cabeça. E o resumo de tudo isso é que Deus quer que saiamos de uma condição de independência para uma condição de dependência. Só é possível entendermos essa felicidade, Jesus está falando, à medida que nos sujeitarmos, nos arrependermos. E hoje é uma manhã de arrependimento. Você está falando, Fábio, mas essa felicidade aí está muito longe de mim. Para mim, ser feliz era outra coisa. Mas a palavra de Deus diz que essas outras coisas podem te produzir alguma felicidade momentânea, algum estado de felicidade. Como eu perguntei aqui no início do culto, quem estava feliz, muitos não levantaram a mão. Ou talvez alguns levantaram a mão pela coletividade, né? Mas talvez hoje você não está feliz. Talvez você não estava feliz ontem. Mas nós não estamos aqui para falar de um estado de felicidade. Jesus está nos chamando aqui para uma condição permanente de felicidade. Apesar das circunstâncias, apesar do que estivermos vivendo, à medida que nos conectamos, estamos o tempo todo conectados com esse reino, e entendemos que é Jesus em nós e através de nós vivemos plenitude, felicidade.